Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, uma ótima segunda-feira. Estou com minha querida Raquel, auxiliadora de São Carlos. Minha gratidão pelo seu sim, Raquel. Fiquei muito Boa feliz de noite. você ter topado estar aqui com a gente. E antes de eu passar para a Raquel, né, é lógico, eu vou apresentar para vocês que estão me acompanhando quem é essa mulher maravilhosa que nós temos aí com a gente hoje. E eu tenho a honra de dizer que é minha amiga, minha companheira de partido, e que foi uma das pessoas mais bem votadas de São Carlos, né, Raquel? Ficou entre as 20 mais votadas de São Carlos, mas infelizmente o partido não conseguiu quociente eleitoral para elegê-la. Ela teve 1.404 votos arrasantes, fez uma campanha linda, 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 repleta de vida e de consciência política. Então, gratidão, Raquel. Mas para vocês, quem é Raquel Auxiliadora que está comigo? Ela é mestre em educação, com especialização em educação de jovens e adultos e graduação em pedagogia. Atuou como gestora de políticas para as mulheres na Prefeitura Municipal de São Carlos, de 2007 a 2012, implantando e coordenando o Centro de Referência da Mulher. Foi coordenadora do Fórum Nacional de Gestoras de Política Pública para as Mulheres, da Frente Nacional de Prefeitos, atuando principalmente nos seguintes temas: relações de gênero, violência contra a mulher, políticas públicas, feminismo, direito das mulheres, e também é fundadora e membro do coletivo de promotoras legais populares de São Carlos. Atualmente é professora de educação de jovens e adultos na Prefeitura Municipal de São Carlos e minha pré-candidata em São Carlos este ano para te eleger. Raquel, boa noite, querida. Boa noite, Fabi. Que linda. Olha, gente, sabe aquelas pessoas quando a gente olha assim? Na verdade, acho que antes de olhar para a Fabi, eu conheci pela internet, né? Por uma amiga nossa, Mariama. E eu bati o olho e falei, gostei dessa menina. Mas quando eu conheci pessoalmente, foi amor à primeira vista mesmo. Quando o santo bate. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, principalmente no dia de hoje que você lançou também sua pré-candidatura. Você viu, Que né? muita força, muita luz, que a gente venha, que as nossas candidaturas venham para fortalecer as mulheres e para mudar esse mundo que não está nada bom. E a gente sabe que o pouquinho que a gente faz no nosso local, da nossa casa, nossa cidade, a gente muda o mundo. Exatamente. Então, né, E a Mariama, hoje... Mariama, nossa amiga em comum, faz uma falta danada para a gente, né, Raquel? Faz. Mas Ai, acho que ela gente. deve estar acompanhando a live. Um beijo, Mari, a gente te ama. Bom, hoje o tema não é muito legal, né, Raquel? Porque, assim, é um tema extremamente importante, mas a gente quer falar sobre o aumento da violência doméstica em tempos de pandemia, né? Toda a situação que a gente tem aí visto, presenciado, as pessoas têm comentado muito. Agora, dia 20 de abril, saiu um novo mapeamento, que eu estou aqui com um dado, marquei aqui na minha colinha. O aumento foi de 44,9% no estado, num novo relatório divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ou seja, do total de socorros prestados, passou de 6.775 para 9.817, em comparação a 2019 e março de 2020. E a quantidade de feminicídios também subiu no estado de 13 para 19 casos. Então, assim, a fala de hoje assim, é porque não tem como dizer de violência contra a mulher, falar sobre isso se não for trocar uma ideia com Raquel, né, que é uma das pessoas mais bem preparadas desse interior do país, desse nosso interior paulistano, para poder fazer esse diálogo com a gente. E aí, minha querida, eu já falo para você, assim, faço uma pergunta. Os dados eles são tão alarmantes e tão chocantes, e como que você entende o aumento tão rápido em tempo tão curto, né? Como você entende? Você entende que é por uma questão de comportamento, uma mudança de hábito? Como que você entende? Dá um panorama para a gente, por favor.
Então, Fabi, quem estuda a questão da violência contra as mulheres, acompanha, né, todo esse movimento, já previa que isso poderia acontecer, né? A China já nos deu os indicativos, lá, né, logo no começo da pandemia, no início do isolamento social, já esse dado já saltou aos olhos, então a gente já viu que teve uma crescente. Depois, na Europa, outros países também mostraram um aumento da violência. E a gente que acompanha o tema, a gente sabe, a violência doméstica ela tem alguns elementos muito presentes, né, que permeiam todos os casos. E uma das formas de controle das mulheres é o isolamento. Né? Então, os relacionamentos abusivos, né, os homens agressores, eles já praticam o isolamento social das mulheres. Então, fazendo coisas do tipo: não vamos sair com seus amigos, não, porque aqueles seus amigos são meio chatos. Não vamos na casa da sua família, né? Vamos ficar só nós dois. São alguns elementos que já estão presentes, né? Já está presente isso no relacionamento abusivo. E aí, quando as mulheres são obrigadas ainda a ficar, né, trancadas em casa, e aí eles também, né, já mais um elemento estressor na relação, né? Se pra gente, né, às vezes, digo por mim, ficar sozinha em casa é difícil, imagine num relacionamento que já não está bom, né? Então, a gente já previa que esse tipo de aumento, né, da violência ia acontecer. E esse dado que você traz, ele é interessante porque ele tem também, o mesmo estudo mostrou que o número de registros de BOs, né, de aquele registro que faz na delegacia, esse caiu. Né? Então, esse número que você falou que aumentou é o número do 190, é quando a gente liga e pede ajuda. Já os BOs, que são os registros que pedem a medida protetiva, que abre um processo, esse número caiu. O que mostra o quê? Que as mulheres estão, sim, sofrendo mais violência, mas elas estão com mais dificuldade ainda em denunciar, em pedir ajuda, né? Em fazer com que a justiça se faça presente e que haja o rompimento da relação. Raquel, a gente pôde perceber aí por dados que estão sendo levantados, porque ainda bem que nós temos universidades, né, que estão fazendo mapeamentos importantes para registrar na história, e eles falam de dois grandes problemas que está relacionado a doenças mentais, né? Não sei se a gente pode dizer assim, doenças mentais ou transtornos mentais, como a depressão e o alcoolismo, né? Você acha que também são fatores predominantes para a violência ou para a violência doméstica? Porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente não está falando somente da mulher, né? A gente está falando da criança, do idoso. Você acha que esses dois são fatores determinantes também, que pode impulsionar? Porque, assim, quando você teve alterado uma rotina, quando muitas pessoas, pelo menos 50%, tiveram que voltar para dentro das suas casas, conviver em maior quantidade do seu dia com os seus, né? Tanto a questão da escola, da mãe ou do pai ter que acompanhar a criança a fazer as aulas online, essa convivência contínua, sem tempo de esparecer, e aí o excesso do álcool, que tem sido muito denunciado, né? E também a questão da depressão. Você acha que são fatores que impulsionam esses dados? Acho que essa é a palavra, né? Esses são fatores que impulsionam. A violência, a causa dela é o machismo. Sim. A gente não tem como fugir disso, né? Essa é a ideia de que os homens são superiores às mulheres e que isso lhes dá o direito de fazer o que quiser com a gente. A causa é essa. Mas é claro que o alcoolismo, o uso de outras substâncias, de drogas,
questões de saúde mental, questões financeiras, né? Então, estar em casa trancado, sem poder trabalhar, faltando, né, comida em casa, são elementos estressores que potencializam a situação de violência. Infelizmente, a violência contra as mulheres ela é democrática. Ela acontece das mulheres ricas, com alta escolaridade, às mulheres de baixa renda, com baixa escolaridade. Mas sim, que alguns elementos potencializam essa violência, né? E aí a proteção social a essas mulheres é diferente, né? Então, como que a gente convive numa casa onde tem, sei lá, 6 pessoas no mesmo cômodo, né? Muito diferente que você tem uma casa grande, com ar livre, com vários cômodos, onde quando um enche o saco, cada um vai para o seu quarto, né? São elementos estressores, né? E isso potencializa, sim, a violência e também dificultam a denúncia, dificultam a busca por ajuda. Então, ainda mais no momento em que as mulheres não estão podendo sair de casa. Com quem que elas vão conversar, né, para pedir ajuda, para desabafar, para buscar uma orientação, né, como que elas vão buscar ajuda nesse momento? Pois é. E aí a gente vem falar sobre uma coisa importante, né? Qual o papel dos vizinhos na situação de violência? Porque a gente tem uma cultura que é uma cultura muito ruim, né, Raquel? Que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E quando é necessário meter a colher, sim, e estar atento no movimento da casa ao lado, principalmente das casas que são muito próximas, né? Que você consegue entender o que está acontecendo no lar alheio. E eu quero que você fale um pouco sobre a importância dos vizinhos em entender a situação e o papel que eles têm na sociedade para impedir que a violência doméstica continue, né, dentro de uma presença deles, né? Não diretamente, mas indiretamente, pelo ouvido, por sacar toda a movimentação nas casas. É difícil, né? Não vamos... A gente tem que, infelizmente, tratar isso com dados de realidade. É difícil se envolver num relacionamento né, de outras pessoas que têm violência? É difícil. Né? Muitas vezes a gente escuta essa fala. Eu tentei ajudar, aí eu me intrometi, e aí ela voltou com ele, eu que fiquei com o carão, eu que fiquei... Né? E depois ele ficou bravo comigo, né? É uma situação complicada, a gente entende que é. Mas a questão é, o feminicídio sobe, os dados sobem, né, o número todos os dias, né? Se a gente interfere numa relação de casal, a gente pode estar salvando uma vida, não só daquela mulher, mas dos filhos, né, de toda uma família que é envolvida. A gente esquece, às vezes, desse elemento, né, que a violência contra as mulheres é uma violência que atinge a família como um todo, né? Não só quem mora ali, né? Os pais, os avós, todo mundo é envolvido. Então, por mais difícil que seja, a gente precisa se envolver, tomando todos os cuidados, claro, né? Para a gente também não sofrer uma violência, que às vezes, infelizmente, isso ocorre, né? Mas estar disponível para ajudar uma mulher é muito importante. Às vezes você não precisa ir diretamente ao ponto, né? Você não precisa salvar o mundo naquele dia, né? A gente pode ir com calma. Um dia você oferece um pedaço de bolo, no outro dia você bate um papo sobre a planta, né? E você vai pegando uma amizade, vai se aproximando. E no dia que ela precisar, ela vai saber que vai poder contar com você, né? E quando a gente escuta, né, violência, né, grave, quando a gente está presenciando a violência, a gente também não pode ser negligente. Aí a gente precisa chamar a polícia, né? A gente já viu vários casos de feminicídios que os vizinhos avisaram a polícia, denunciaram, né? Então, é importante a gente agir no momento de crise, né? E quando não é esse momento, fazer essa aproximação, né? A gente, na minha página, eu publiquei um desafio, né?
da gente colocar nos prédios, no poste perto da sua casa, não sei, no supermercado do seu bairro. Coloca um aviso lá, um cartaz, ligue 180, né? Você não está sozinha, né? Vizinha, olha, pode contar comigo, né? Às vezes, uma coisa muito simples pode ser o disparador para que ela acorde e fale, nossa, tenho ajuda, tenho alguém, vou tentar, né? E ela consiga romper essa relação. O que é muito difícil, né? Porque geralmente envolve muitas pessoas em volta. Nós temos muita dependência econômica, até dependência afetiva, entende aquilo como amor, a possessão, né? O você ser propriedade de alguém muitas vezes é interpretado como ele gosta de mim, ele me ama. Então, pensando nisso, a gente tem um pouco de noção sobre esse sistema patriarcal do qual nós somos frutos, né? Onde ainda a gente tem o menor salário, onde as pessoas ainda fazem a opção de eu vou escolher uma mulher ou vou escolher um homem, porque a mulher vai ter licença maternidade, então eu não vou ter esse prejuízo. A gente vê mulheres repetindo esse discurso. Ou seja, a gente tem que estar numa desconstrução permanente, né? E o que não é fácil, né, Raquel? Não é fácil, porque ainda bem que nós estamos em movimento, cada dia a gente vai melhorando uma coisa, aprimorando outras, só que a gente também tem que saber que existem certas culturas que estão enraizadas e que são muito difíceis ser retiradas dali, cortadas pela raiz, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer isso num passe de mágica. E entender que cada uma de nós temos o nosso tempo, né, Fabi? É um processo. Do mesmo jeito que se apaixonar, construir uma relação é uma construção, romper com ela também é um processo. Algumas mulheres têm mais facilidade de romper com isso, né? Às vezes, no primeiro elemento de violência, ela consegue botar um freio. Algumas não percebem, porque é muito sutil, né? A violência contra a mulher não começa... As pessoas têm a ideia, às vezes, de achar que começa já batendo. E não, né? A dominação é muito sutil, é muito delicada, né? Vai te diminuindo, você vai se sentindo cada vez pior, sem força, né? Achando que você é a culpada. Então, dar um estalo e romper com isso também é um processo que a gente tem que respeitar. Ô, Raquel, você falou uma palavra que eu acho que é a que a mulher carrega desde seu nascimento, que é o culpada, né? Você ser culpado. A mulher é sempre culpada, ela nasce já tem um peso nas costas, tamanho. Fala um pouco dessa culpa para a gente, como você entende essa culpa na concepção do sistema patriarcal e qual é o nosso papel de conseguir identificar um possível agressor. Meu crush, que está na moda agora, a palavra é crush, né? Meu crush está indo bem, a gente está saindo. E aí, no meio desse caminho, como eu começo a identificar que esse crush, que pode ser meu futuro namorado, meu futuro marido, meu futuro companheiro, meu futuro qualquer coisa, já dá indícios, porque todos eles dão. Não, né? Todas as pessoas que são agressores, eles dão indícios. Então, fala um pouquinho para a gente disso. Eu acho que tem a ver com o nosso olhar, né? Que é um olhar, óbvio, que foi feito socialmente, né? Desde lá, né, da infância, a gente foi construindo esse olhar de quem a gente olha para o mundo e se apaixona, né? Então, estamos lá, estamos na balada. Tô na balada, tô olhando lá. Na nossa época, paquerando, né? Na nossa era paquera, agora crush. Né? A nossa época, paquerando. E aí, quem que é o cara que eu bato o olho e quero? Né? Ele é o amigo? Ele é legal? Ele é o gentil? Ou é o que pegou todas as minas? Ou é o que tem lá, né, autoestima elevada, se coloca, né, que é o poderoso, né, que domina a situação, né? Então, infelizmente, a gente tem um modelo masculino violento e é esse modelo violento que é valorizado, né? Isso vai dos filmes,
do futebol, das novelas, né? Se a gente for lembrar aqui, a gente consegue vários exemplos de modelos de atração, como modelos masculinos valorizados, que são violentos, né? A Malhação é um ótimo exemplo disso, né? Sempre tem o mocinho que é pegador, que arrebenta com todas e tal, e que todas as meninas querem disputar ele, né? E que aí vem a história da culpa, né? Porque a gente disputa entre nós. Então, a culpa também é nossa, porque a gente disputa, né? Então, isso está sempre colocado. E aí a gente deixa o nosso amigo, a gente trata como amigo, né? E a gente não tem atração sexual por ele, né? Então, é uma coisa para a gente repensar os nossos olhares, né? Para quem a gente valoriza, que modelo de homem a gente valoriza, né? E aí os indícios são muito sutis, como eu falei. A zona a linha tênue entre o cuidado e o abuso e a dominação é muito tênue. Então, dando exemplo, eu vou te levar no seu trabalho hoje. Porque você vai entrar tarde hoje, você vai sair tarde. Então, é perigoso você sair sozinha. É perigoso, realmente, é verdade. Ter uma ajuda para ir embora de um lugar à noite e tal, é legal? Que bom, tá cuidando de você. Só que aí, de repente, é assim, você atrasou 5 minutos, né? Mas você não deveria estar aqui, mas com quem que você estava falando? Eu estava aqui te esperando. Por que você não está aqui? Né? Então, a gente vai fazer agora isso. Então, o cuidado vira uma dominação muito rápido e a gente não percebe, né? A gente acha, inclusive, que é culpa nossa, porque, o cara tá fazendo a gentileza de vir me pegar e eu atrasei 5 minutos, né? A culpa é minha, né? Entende? O cara deu em cima de mim, um outro deu em cima de mim, porque eu tava com uma roupa tal, e aí ele fala, mas essa roupa não tá legal. Por que você escolheu essa roupa também? A culpa é minha. E até mesmo quando a violência acontece e extrapola, tem a culpa de você ter escolhido aquela pessoa. A gente carrega isso, né? Como que agora eu vou falar para minha mãe que eu vou separar dele, que ele me bateu, se eu escolhi ele? Se minha mãe falou para mim que ele não era um cara legal. E geralmente, tino de mãe é poderoso. Mãe fala, o negócio está ali. E aí, e agora? O que eu faço? Eu não vou falar para minha mãe, né? Tô com vergonha dela, não vou falar com ela. Aí eu também não vou falar com as minhas amigas, porque eu larguei todas as amigas, né? Porque eu fiquei tão apaixonada por ele que só vi ele na frente e não vi mais as minhas amigas, né? Que é um fator do isolamento, que você vai perdendo as suas relações sociais, né? Da sua família, dos amigos, da igreja. E aí isso vai uma crescente, né? Do ciclo da violência traz isso para a gente, né? Vai essa crescente, né? E aí que é difícil sair. Quando a gente vê, a gente já está mergulhada nisso. Agora, o que eu queria que você falasse? Uma coisa que eu acho fantástica. Eu estava lendo o livro da Simone de Beauvoir, e num dos trechos do Segundo Sexo, ela fala exatamente que a mulher sempre foi dado o papel do outro, né? Nunca de uma pessoa humana tal qual o homem, mas sempre era relegada ao papel do outro, né? Era quem servia, era quem ficava ali. E aí ela dá um exemplo que, para mim, é fantástico, porque aí eu quero já te fazer uma provocação. Que ela fala que quando a menina está crescendo, né? Tem lá a menina, porque eu li um artigo que me perturbou de uma forma que escrevia assim: vai ser uma menina, e agora? Né? E aí, quando eu fui ler esse artigo, era um depoimento de uma mãe falando que eles tinham, ela e o companheiro dela tinham se organizado para vir um bebê. E aí, se era um menino, já tinha nome. Se fosse um menino,
ela já estava pensando em tudo, assim, né? E aí, ela, quando descobriu que era uma menina, ela falou: meu Deus, ela fala, a primeira coisa que vem em mente é o medo, né? Que mundo é esse que eu vou colocar uma menina exposta, aonde ela, só dela respirar, ela já vai sentir esse medo. Então, só quem é mulher sabe o medo que a gente tem em nós, enraizado, para qualquer movimento que a gente faça, porque é um medo que está alicerçado externamente. A gente cria esse medo como uma forma até da gente se resguardar, mas é um medo que muitas vezes nos impede de movimentar, né? E aí, no exemplo do livro da Simone, ela fala assim: eram duas crianças, um priminho e uma priminha, e eles estavam brincando, e o menino estava empoleirado na árvore, loucamente, como qualquer criança faz, e aí a menina vai brincar na árvore, se empoleira na árvore. Aí o primeiro movimento que os pais têm com relação a essa criança, menina, é o seguinte: sai daí que você não é moleque. Então, eu quero que você, nesse momento, fale, tipo, para as mães que estão nos assistindo, para quem é mãe, é tia e consegue identificar pequenos machismos que a gente vai dando sequência sem perceber. Então, nos dê dicas, como esse exemplo da Simone de Beauvoir, para mim, foi tão pedagógico que era algo que eu nunca pensava. E aí eu entendi porque quando eu brincava de futebol como molecada na rua, né? Minha mãe falava assim: isso é coisa de menino, mas isso é coisa de. Você parece um menino, Fabiana, você está parecendo um menino. E aí eu não percebia. E aí é óbvio que durante a sua evolução, muito disso fica. E aí faz sentido hoje, né? Então, assim, fale para a gente um pouco, para quem está nos assistindo. Então, como que a gente pode perceber e mudar isso, desconstruir isso na gente? Porque eu acho que é importante a gente falar, e sem medo também de ser condenada, porque às vezes a gente tem muitas companheiras nossas que nos condenam por falas, né? Então, assim, sem medo de ser condenada, fale para a gente dicas de como as mães podem desconstruir esse mito de que existem coisas de menino, existem coisas de menina e tudo isso. Primeiro, acho que é importante a gente lembrar que essas falas bobas, que parece ser muito boba, têm consequências na nossa vida, pro resto da nossa vida, né? Então, essas frases é que faz a gente ser o que a gente é no futuro, né? O que a gente é adulto, tem a ver com com a escolha da nossa profissão, tem a ver com a escolha que eu vou fazer para os meus filhos, né? Então, não é uma bobagem falar isso é coisa de menina, isso é coisa de menina. Né? Tem a ver com isso, com essas escolhas nossas no futuro. E aí, é claro, né, quando a gente pega... o pessoal fala, né, que nós mulheres temos dificuldade com esquerda-direita. Né? Fala para mim, eu tenho um pouco de dificuldade nisso, tudo bem. Agora, pega um jogo de futebol. Ele não te ensina direita e esquerda? Ele ensina noção espacial né, do tamanho do campo, jogar perto, longe, né, para a direita, para a esquerda, para trás, né? Esse senso de lateralidade você não aprende num jogo de futebol? E as meninas estão aprendendo o que nesse momento? Estão assim, né? Na casinha. Estão presas no mundinho, né, da casa. Né? Então, não é à toa que para os homens é tão difícil ficar em casa. Para as mulheres é mais fácil ficar em casa, porque a gente foi treinada para isso. E aí não é à toa que nós somos a maioria nas profissões ligadas ao cuidado, né? Como professoras, como na área da saúde, que inclusive é quem está enfrentando o coronavírus agora, né? Em todas as áreas que têm a ver com cuidado, as mulheres estão presentes. Né? Com tudo que tem, profissões que tem a ver com coordenação motora fina, né? A gente tem mais facilidade, né? E os homens têm essa ideia da força. Agora, com isso a gente impede as pessoas de serem felizes nas suas profissões. Às vezes eu queria ser outra coisa e o mundo me empurrou, né? Desde da barriga da mãe, me empurrou para ser aquilo.
E o que a gente fala é, tem problema ser jogadora de futebol? Tem problema ser astronauta, ser o que for, ser pedreira? Não. Isso faz com que a minha orientação sexual seja outra? Não. Né? E acho que esse é o medo, porque eu acho que tem o medo da orientação sexual das crianças. Então, se meu filho brincar de boneca, ele vai virar gay. Né? E a gente não pensa que se meu filho brincar de boneca, ele vai ser um bom pai. Né? Ele vai saber trocar a fralda do filho. Ele vai aprender a pegar uma criança no colo. E a gente não quer que ele pegue uma criança no colo, que ele seja um bom pai. Né? E a orientação sexual vai vir de onde vier. Brincar com boneca, a profissão, isso não vai ter nada a ver. Eu acho que esse é o medo. Porque a gente sabe também, e é um medo real, que o mundo é muito ruim para quem é LGBT. Então, a gente, né? Óbvio, como pai e mãe, a gente tem esse cuidado. Né? Mas a gente tem que fortalecer nossos filhos para eles serem felizes com as escolhas que eles quiserem. Por mais difícil que essas escolhas sejam. E é difícil, né, a gente falar sobre felicidade, né, Raquel? Porque é algo tão excluído do nosso vocabulário. Muitas vezes, às vezes, a gente não faz sentido e não percebe. E a gente vai colocando conceitos, teorizando coisas básicas que ela está associada diretamente na questão da felicidade. Porque a nossa orientação sexual nos deixa feliz, a forma como eu me visto nos deixa feliz, a forma como eu me coloco no mundo nos deixa feliz, e a gente não fala de felicidade. Não, um dia a gente tem que fazer um... exato. Porque a felicidade no mundo do ter, né, e não do ser, ele está muito associado ao capital que você acumula. E aí é quando eu falo que a gente chegou no momento, eu acho que ontem eu recebi um vídeo do meu companheiro, ele me mandou um vídeo de animais invadindo as cidades. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Uhum. Os pinguins andando no asfalto, eu achei aquilo de uma barbaridade, que eu falei, gente de Deus, como é que a gente lida com isso, né? Porque, assim, a gente está percebendo que o mundo todo, a natureza inteira está respirando, as pessoas estão se sentindo, né? A gente está percebendo as coisas que nos incomodam internamente, porque, em regra, a gente estava o tempo todo focado em afazeres de terceiros, né? Com a correria do dia que nos engolia, que a gente não percebia o amigo, a gente não percebia a mãe, não percebia o irmão, né? E aí a gente volta e para e fala, opa, é um momento de reconectar. E aí a gente percebe, com todo esse movimento que está existindo hoje, por exemplo, falando, porque a economia vai quebrar, se ficar mais 2 meses, a economia vai quebrar. E aí eu lhe pergunto, Raquel, é óbvio que a gente tem um déficit, não tem como dizer que não haverá, todos nós teremos, né? Todos nós teremos. Só que ninguém quebra em 1 mês, em 2 meses. A Jacinta, em Nova Zelândia, que está sendo um exemplo para o mundo, né, de organização, de decisões assertivas, ela fechou o país por 1 mês. Ela fez lockdown, fechou o país por 1 mês. Ninguém entra, ninguém sai das suas casas, só as pessoas que trabalham com a saúde, né? E aí o que acontece? Hoje foi o primeiro dia que não teve nenhum caso novo. Então, assim, é uma medida enérgica que foi tomada na hora certa, enquanto o Brasil, os Estados Unidos, a Itália brincava, falava que o Brasil não podia parar, que Milão não podia parar, que os Estados Unidos não podia parar. A gente está vendo o caos instaurado e, assim, colapsando todo o sistema de saúde, sistema funerário. E aí a gente vê que as mulheres que estão nesse movimento, né, que estão em lugares de decisão, é quem está fazendo a diferença. Vide Amsterdã, que já se coloca como a primeira cidade do mundo que vai instaurar aquela economia donut, que é uma economia pensando, inclusive, na questão doméstica. Então, vamos falar das mulheres nessa ocupação dos espaços públicos e a importância disso para a gente, para depois a gente falar sobre... Mas antes, deixa eu
falar aqui, tem uma lista de gente nos acompanhando, Raquel. Ai, isso, esqueci desse detalhe. Então, olha na sua que eu vou falar a Pri, Fabinho, a Meire, a Rita Mota, o Rodrigo, a Rafa, a Valdenice falando muito bom o debate, um beijo, Val, a Tati, a Márcia ali, a nossa deputada linda está nos acompanhando, o João Matheus, a Cris Pires, e ela faz uma pergunta também, e aí já coloca aí na sua roda, como melhorar a autoestima da mulher para ela poder superar a violência? A Odete mandando um olá, Fabi, Raquel, olá, Odete. Rosimeire, claro, a fome, falta de recursos para pagar as dívidas, como um dos fatores da violência, né, do qual a gente está exposta. Luciana, a Ângela, boa noite. A Cris Pires coloca assim, o tipo macho alfa, né? Cris, esse mesmo. Ele pode, gente, pode. Então, a Tayla Fortuna, linda, está aqui, tema do trabalho que fizemos, muito bom. Depois compartilha com a gente esse trabalho aí, Tayla, a gente vai adorar. O Eduardo Silva. E a Pri faz uma consideração que eu acho legal, que ela fala, o que eu entendo dessa culpa também o que a ancestralidade dessa mulher traz. Mãe, avós, bisavós, justamente porque essa sociedade patriarcal construiu uma mulher submissa. A mulher quer resolver sozinha, ela não quer envolver outras pessoas ou instituições. Porém, precisamos entender que não conseguimos resolver a violência sozinha. E outra coisa que aprendi tristemente. A violência doméstica revela que essa mulher já sofreu violência em um momento da vida, como na infância, por exemplo. Então, tá contigo, querida Raquel. E lembra, como que ela chama? Esqueci o nome dela, desculpa. Priscila. É a Priscila. A Pri. Que nem sempre foi assim, né? Que a ideia, nós fomos subjugadas a partir da ideia do capitalismo, né? Da posse. Porque nas sociedades matriarcais, as mulheres eram as deusas da natureza. E a gente tinha, né, o poder de gerar uma outra vida. E vamos combinar que gerar uma vida é uma coisa importante. Né? Se a gente fizer greve, não tem mais ninguém nesse mundo. Tem mais ninguém. E é uma coisa que tem que ser valorizada. E hoje a gente desvaloriza a maternidade, né? Em vez de valorizar, né, esse estado divino, realmente, porque é divino, né? A gente deveria ser valorizada. Mas a partir do momento em que os homens entenderam a parte que lhe cabe nessa história, e que a propriedade deles tinham que ficar com os seus descendentes, as mulheres tiveram que ser domadas. As mulheres tiveram que ser propriedade dos homens. Porque como que eles iam, né, saber, ter certeza que o descendente era dele? Então, vamos prender essa mulher para eu ter certeza que o descendente é meu. Né? E aí a gente começou tudo isso. Né, a partir desse desejo de propriedade. Por isso, quando a gente fala de felicidade hoje e dinheiro, tem muito a ver, porque a gente continua uma sociedade que só pensa no dinheiro, como resultado, como sinônimo de felicidade. E a gente não consegue ter felicidade sem ter isso. Então, é algo para a gente pensar. E da autoestima, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar, que é a questão de se amar, né? De se valorizar, de se bastar. Né? A gente tem uma ideia que a gente só é se a gente tem o outro. Né? E é sim, que a gente está no mundo com os outros sempre. Né? A gente se faz com os outros, mas eu digo no sentido de que a gente só é feliz se a gente tem um marido. Essa ideia, né? A gente não pode ser solteira, a gente não pode não ter um namorado, a gente precisa ter essa coisa do nosso lado, né? Ou na nossa frente, felizmente. Né? Então, a partir do momento que a gente se valoriza, se ama,
se entende, sabe quais são nossos desejos, nossas vontades, e a gente consegue dialogar tranquilamente com os outros sobre isso, né? E de uma maneira saudável, é que a gente consegue relacionamentos bacanas, saudáveis. Né? Quando a gente fica nesse desejo incansável de ter alguém para aparecer, para ser considerada, para, né, ser alguém, não vai dar certo. Não é porque a gente vai acabar fazendo as escolhas erradas. Uhum. Exato. Bom, a Manu, a Emanuele, linda advogada, está aqui com a gente também. Um beijo, Manu. Bom, eu vou apresentar alguns dados que eu falei um pouquinho sobre o feminicídio, né? E eu vou falar ele fracionado. Então, assim, março de 2020, nós não temos os dados de abril ainda, porque não foi disponibilizado no site de segurança pública. Mas dados de 2020, de março. Feminicídios no interior de São Paulo, 12. Na capital, 2. E na Demacro, 6. Março do ano passado, no interior foram 6 casos. Na capital foi 1 e na Demacro foram 6 casos. Né? Então, a gente teve aí no interior o dobro de casos acontecendo no mês de março. Lesão corporal dolosa. No interior, 2.673 casos. Na capital, 926 e na Demacro, 730. Estupro consumado. Interior, 126 casos, na capital 61, na Demacro 43. Lembrando que esses dados, eles são subnotificados, porque muitas pessoas não denunciam, muitas mulheres não fazem a denúncia. A gente tem uma análise, né, Raquel, que falam que é até 50% há de subnotificação, né, de mulheres que são violentadas e que não fazem a denúncia. Então, eu quero, para a gente já indo para o final, mas eu vou terminar com a poesia. Mas antes eu quero que a Raquel fale da importância da rede de atendimento. E depois eu falo os canais aqui de atendimento em Araraquara, como está funcionando, mas eu quero que a Raquel fale um pouco sobre a importância dos municípios se organizarem para ter essa rede de atendimento disponível à mulher. Fabi, infelizmente, esses números que você mostrou, eles estão crescendo já há alguns anos, né? A gente vê que essa curva, né, tá cada dia mais crescendo. Acho que desde assim uns 4 anos que a gente já está vendo essa tendência, muito, né, baseado num discurso de ódio contra as mulheres, né? Então esse discurso de que a gente bate mesmo e tudo bem. Então, isso vai causar, está causando já uma demanda nos municípios muito grande, né? De serviços públicos, de rede de atendimento, porque a cada dia mais as mulheres estão sofrendo violência, né? E os casos estão mais graves, por isso que a gente consegue ver isso pelo feminicídio, né? E também por dados que mostram a violência com as crianças, com as meninas, né? Nos seus primeiros relacionamentos amorosos, já relacionamentos violentos. Então, quando a gente fala de rede de atendimento, a gente está falando desde a educação infantil, quando o menino bate na menina lá na sala de aula, e a gente fala, pede desculpa para ir dar um abraço. E não. Ou bateu porque gosta, né, Raquel? Bateu porque ele gosta de você. Quanto que a gente já ouviu isso? Quanto? Né? E quantas ainda repetem isso? Exato. Então, assim, enquanto a gente não começar lá na educação infantil, falando não, violência não é para fazer, né? Até ter punições rígidas aos agressores, entende? Que é uma curva muito grande e que a gente precisa ter ações em tudo isso, né? Eu sempre dou o exemplo do cigarro. Antigamente a gente estaria aqui fumando, né? Que ia ser chique a gente está aqui fumando. Em determinado momento, a sociedade falou não fuma. Não é legal, não vai fumar no restaurante, não vai fumar no hotel, não vai fumar em lugar nenhum. É isso que a gente precisa fazer com a violência contra as mulheres.
é dizer um não do começo ao fim, né? Quando eu estiver batendo alguém, a gente vai fazer assim, aquela cara quando a gente faz para cigarro, a gente olha e fala, sai daqui. É a mesma coisa, a gente tem que falar um não, né? E os municípios têm um papel fundamental, porque é onde a política, né, onde as pessoas vão atrás da política pública. E mesmo no momento de pandemia, os municípios precisam de ações para enfrentar a violência contra as mulheres, né? Tem que diversificar os canais, né? Telefone, internet, WhatsApp, tudo. A gente tem que ter caminhos para encontrar essas mulheres nesse momento. Campanhas, seja no supermercado, na farmácia, né? A gente tem que, já que o CRAS está fechado, a farmácia está aberta, então a gente tem que ir na farmácia, onde as mulheres estão podendo ir, né? Então, essas ações precisam ser feitas mesmo nesse momento, né? E o telefone que a gente tem que divulgar sempre, 24 horas por dia, que é 180, né? Primeiro, porque é um serviço fundamental, né? Criado pelo governo Lula, né? Um serviço fantástico, né? Que atende 24 horas, em todos os dias da semana, pode ligar do celular mesmo que não tenha crédito, né? Então, que esse serviço ele precisa ser valorizado, porque a gente sabe que, infelizmente, né, o governo Bolsonaro já fragilizou ele um pouco, né? Recebi denúncia essa semana que ele não estava funcionando de acordo. Então, quer dizer, a gente precisa, né, valorizá-lo e divulgá-lo, porque nesse momento, acho, da pandemia, o 180 é o grande canal que a gente pode ter para as mulheres pedirem ajuda. Exatamente. Aproveitando, falar que a Araraquara ela está num momento muito privilegiado, né? A gente está num momento muito privilegiado, né? Eu fico feliz, sabia? Porque a gente vê as políticas assertivas que o prefeito Edinho tem conduzido a cidade, né? A gente vê aí na gestão dele, são 10 mulheres que coordenam pastas decisivas, então, assim, é um cara que, de fato, fala e atua quando a questão é discutir mulher na sociedade, seus empoderamentos, né? Então, assim, a rede de atendimento aqui está funcionando, a Casa Abrigo está funcionando, está acolhendo. A Defensoria Pública tem uma atuação em Araraquara. Eu acho que a Defensoria Pública é uma bênção na nossa vida, né? Porque ela é parceira em todas as cidades que eu conheço. A atuação no estado, elas são fantásticas. Então, eu vou querer passar aqui, primeiro, um número de celular. Então, se você está me ouvindo, precisa de um número para passar para a amiga, para passar para a vizinha, anotem esse número e ele também ficará na minha página. O número é 16 9 9762 0697. Esse celular é o celular de plantão do Centro de Referência da Mulher. Então, assim, precisou de ajuda, você não está sozinha. Ligue nesse número. Não quer ligar nesse número? Ligue no 180, que é um canal de atendimento. A Defensoria Pública, os casos de violência doméstica como urgente, porque hoje a Defensoria Pública só está atuando em casos de urgência. E a violência doméstica é um caso de urgência, então eles estão trabalhando sim. Para maiores informações, para a Defensoria Pública, o número é 0800 773 4340 ou um WhatsApp que é 11 94220 9995. Então, nessa questão também da defensoria, esses números é estadual, viu, gente? Então, independente de vocês estarem em Araraquara ou não, é número estadual para vocês ligarem. E é importante falar que baixaram uma resolução que a mulher vítima de violência não precisa fazer o BO nesse momento, né? Que é justamente para ela poder ingressar rapidamente e postular a medida protetiva. Então, isso foi uma saída boa e de tentar acelerar o processo, né, Raquel? Exato. E também tem o boletim eletrônico, né? Que também foi uma inovação agora, no momento da pandemia,
Então, a delegacia eletrônica no estado de São Paulo está permitindo fazer BOs de violência doméstica. Então, que também, né, mesmo não precisando do BO, quanto mais elementos que a garantam a segurança, é melhor, né? Então, também tem esse canal. Bom, então vamos ir para os finais. Antes de passar para você, Raquel, eu quero ler um poema para nós. Por favor. Porque eu acho que política pública tem que ser com afeto, porque senão não rola, né? A gente já viu aí a quantidade de homens truculentos e desqualificados. Então, está na hora da gente dar uma equilibrada nesse momento. Então, um poema incrível que eu tive a sorte de conviver com ela, porque eu participei de uma oficina literária com ela, então foi incrível. E eu vou ler um poema do livro dela que chama Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. Poemas de temporal e mansidão. Grande parte das minhas feridas não fui eu que causei. Ainda assim, rachaduras se abrem e causam tremores nas estradas dos meus poros. Encostaram no meu corpo antes mesmo de eu saber do que eu era feita. Me arrancaram as ruas, me enfiaram em becos e me ensinaram tudo ao contrário. Eu nunca ouvi sobre a possibilidade de apreciar meus devaneios. Até agora, me impuseram um silêncio e me disseram que era para eu conter meu turbilhão. Criaram muros na minha boca e no meio de minhas pernas eu não tinha por onde escoar. Até agora, comeram minhas madrugadas, rasgaram toda a fluidez que eu ousei vestir e plantaram nos meus olhos a palavra culpa. Me obrigaram a construir esconderijos que mais tarde eu fui chamando de lar. Meus medos foram me calando a boca um a um, até agora. Me obrigaram a ter vergonha da minha grandeza e a me acostumar com as prisões. Me querem quebrada, me querem ruína, me querem inacabada, me querem queimada, me querem lambendo sangue e comemorando com flores nas mãos. Me querem falta de querer, me querem tudo, menos mulher. Riane Leão. De arrepiar. É poderoso, né? Riane Leão, eu dou a dica e falo para todo mundo. É uma mulher poderosíssima, uma jovem negra de São Paulo, que é assim uma potência em gente, e tudo que ela escreve é sobre mulher, sobre o nosso papel, sobre o nosso descobrimento, sobre nossas curas, nossas constantes curas. Então, para onde eu for, eu falo da Riane Leão, porque é minha paixão. Assim. Então, vale muito a pena, gente. Né? Então, para os nossos finais, Raquel, suas considerações finais. Fabi, obrigada pelo convite, pela parceria, pela amizade. Eu que sou grata. Por compartilhar todas essas coisas com a gente. Assim, é bom saber que a gente tem uma outra para contar, que a gente está junto, mesmo distante. Então, tenho muito a agradecer e espero que a gente tenha conseguido ajudar outras mulheres, né? Eu acho que esse é o nosso intuito. Que se a gente conseguir ajudar uma mulher no dia de hoje, já valeu a pena, né? A gente já mudou o mundo. Exato. E aí, por isso que a gente está aqui, né? Então, obrigada, Fabi. Eu que sou grata. Eu que sou grata demais pela parceria, por tudo que a gente tem vivido, Raquel. Acho que nossa sintonia foi demais, assim, desde o nosso primeiro encontro, desde a nossa amiga em comum, Mariama, que eu amo de paixão. Eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada, graças a Deus. Assim, eu sou uma pessoa muito crente, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito nos orixás, eu sou uma pessoa super eclética, mas eu sou uma pessoa com muita fé, né? E principalmente fé na humanidade. Então, eu acho que o que fica hoje, a minha gratidão por você estar batendo esse papo,
Gosto demais, acho que é poderoso, acho que a gente tem que falar mais, estar mais presente. Eu espero que depois que essa pandemia passe, a gente possa fazer um festival do abraço, do reencontro, para a gente se abraçar, chegar perto, tomar cerveja, ouvir uma boa música, dançar ao relento. E vai ser, porque... E eu acredito que nós estamos entrando numa nova era, Raquel, e que é uma era de valorização de pessoas, de gente. E eu acho que essa é a grande diferença e é o que o futuro está dado. Muitas pessoas falam, não, porque a realidade mostra outra coisa. Eu acredito que a realidade e toda essa provação que a gente está passando é para nos melhorar. Não tem nenhuma crise, nenhuma dificuldade que não nos faça fortalecer. Então, assim, mulher, saiba, você não está sozinha nunca, né, Raquel? Nunca. Procure ajuda, fale, não tenha vergonha. Todas nós estamos aqui e não é falando de maneira hipócrita, é falando de verdade. Saiba que tenha em nós e nesses números, nessas organizações, essas instituições que foram criadas, que é uma rede de proteção que tem muita valia, e eu tenho certeza que você que precisa de ajuda vai ser muito bem acolhida. Então, Raquel, minha linda, minha gratidão. Gosto muito de você e eu estou muito torcendo para ti, viu? Estou torcendo demais. Esse ano você vai ser eleita aí em São Carlos e vai fazer um mandato lindo. Eu tenho certeza disso. Minha gratidão. Fazer vários encontros de vereadoras juntos. Vários. E, gente, eu não posso esquecer também de quem nos assistiu, né, Raquel? Obrigada. Obrigada para vocês que estiveram com a gente até agora. Minha gratidão. Um beijo no coração de cada um. Uma linda noite, que a gente inicia uma semana com uma vibração muito positiva e falando vai dar certo e vamos. Beijo, obrigada. Gratidão.